Então, vamos lá, vamos dar continuidade, para a gente não estender muito, né? Vou rodar um videozinho aqui com vocês, vou compartilhar a tela, vou colocar um videozinho inicial para a gente introduzir essa primeira palestra, e aí, a hora que aparecer aí para vocês, vocês me avisam. Aquele esqueminha de sempre. A hora que aparecer, vocês me avisam, tá bom? Sumiu. Agora apareceu um vídeo aí para vocês? Apareceu. Sim. Vou desligar meu áudio aqui para o vídeo rodar direitinho, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rangel Miranda, eu sou analista técnico do Sebrae em Rondônia e eu estou aqui para falar sobre inovação na prática. Vem comigo. O mundo ao seu redor está cercado de muitas incertezas. Ela é a sua principal arma. E nesse mundo de incertezas moram muitas oportunidades. Acho que a principal habilidade do empreendedor do atual momento é a capacidade de se adaptar. E pensar diferente, pensar coisas novas, é trabalhar com a cultura do erro. É não se punir ao errar. Isso faz parte do processo de crescimento. Principalmente quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de tecnologia, de se permitir a criar algo novo, de se permitir a experimentar coisas novas. E eu vou trazer aqui para vocês 6 insights para que você possa destravar e criar algo novo para o seu negócio. Ponto 1. Não se sabote, não se reprima, deixe fluir as ideias. Deixe para trás aqueles modelos antigos. Pense fora da caixa. Vamos utilizar esse conceito. Pense fora da caixa. Uma forma bem legal de fazer isso é tentar resolver um problema. Pensar uma solução a partir de um problema. Por mais louca que seja a ideia, deixa ela fluir. Afinal, inovação é muito mais um fator psicológico do que intelectual. Selecione aquelas ideias que fazem mais sentido para você e tente colocar em prática. Segundo ponto, registre, anote tudo. Muitos empreendedores não têm o hábito de deixar um registro, deixar uma memória de ideias que podem parecer malucas, mas tenham certeza, uma dessas ideias pode resolver algum problema. Não só as suas, mas de parceiros, de colaboradores, de amigos, que de repente podem trazer alguma solução para problemas que você está enfrentando. Porque pensar diferente não é somente com você, não é somente o empreendedor. E é importante estar aberto para outras possibilidades, para novos olhares. Tire a venda. Então, registre tudo, é a segunda dica. Terceiro ponto, faça diferente. Desconstrua um pouco o processo. Isso diz muito como você se sente. Saia do ambiente do escritório, isso pode deixar você mais relaxado. O processo criativo vem muito disso. De você estar em outros momentos, fazendo uma longa caminhada, olhando pela janela, vendo aquela paisagem bonita. Tente algo novo, para que você possa, sim, construir algo que resolva um problema. Sabe aquele momento em que está tudo travado, que nada acontece, você não consegue encontrar uma solução? Deixe de lado e vá fazer uma caminhada. Pode acontecer que nesse momento surja um insight. Isso é muito do processo criativo. Então, este ponto é importante. Fazer diferente, desconstruir um pouco da sua rotina para que você possa, sim, entregar algo que faça sentido para o seu cliente. Quarto ponto, troque ideias. Compartilhe com outras pessoas, converse com a sua rede de fornecedores, sua rede de clientes. Afinal, tudo que você precisa é de um novo olhar para tentar resolver algo que está lhe causando uma certa ansiedade. Muitas vezes, compartilhar e conversar com outras pessoas podem trazer novos insights e encontrar algo que faça sentido para Vocês pararam de ouvir o vídeo, né? Tá. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Vou compartilhar de novo com vocês. Travou aqui. Aconteceu alguma coisa. Vamos de novo. É importante que você converse com outras pessoas. De repente, os próprios membros da equipe. Quinto ponto, saiba onde você quer chegar. Planejamento e foco são importantíssimos
inovação em prática. Estabeleça metas e objetivos claros. A partir daí é que você pode, sim, começar a pensar em novas ideias. Seja o ponto. O erro faz parte do processo de inovação. E o processo de inovação é isso, você precisa arriscar. Ao arriscar, você pode caminhar, mas aí você levanta. Encare isso como aprendizado. Dentro do movimento, do ambiente de inovação, a gente fala muito que você tem que errar rápido e corrigir rápido. E aprender com isso. Não mate o seu processo criativo punindo os seus colaboradores, seus funcionários pelo erro. Estabeleça critérios, estabeleça formas de fazer isso. Porque, mesmo que você desanime, o importante é o aprendizado disso tudo. Afinal, você está adaptando o seu negócio ao ambiente de extrema incerteza. Você não sabe se essas ideias darão certo. Você não tem essa certeza. Por isso é importante trabalhar a cultura do erro na sua instituição. E eu convido você a passar por esses 6 insights para que você consiga, de fato, encarar esse novo desafio, esse novo modus operandi da nova economia dos negócios no nosso Brasil. Pois bem, pessoal, foram 6 insights aqui para que vocês possam, de fato, pensar fora da caixa, get out the box, né? E eu trago aqui 3 itens importantes que resumem muito bem esse pensar diferente. Pessoas que eu estou atendendo, qual o problema que eu quero resolver e qual é a solução que eu quero entregar. Diz muito sobre pensar diferente. Lembre-se que a incerteza é a sua melhor estratégia. Até a próxima. É um videozinho bem legal aí, que a gente aborda esses 6 tópicozinhos, né? E aí, só para reforçar com vocês os 6 tópicos, a ligação, a conexão, eu acho que caiu, e aí em algum momento ali o vídeo perdeu um pouquinho do áudio, mas vou repassar aqui com vocês esses 6 tópicos. Quero saber quem está comigo aí. Tô vendo um monte de gente que está olhando o celular, que está olhando para o lado. Eu tô de olho em vocês. Eu vou anotar. Eu peguei para anotar, pode falar, Tiago. Isso aí, gente. Então, vamos lá. Então, o primeiro que ele fala para a gente não se sabotar. Isso é uma coisa que está acontecendo muito agora com as dificuldades da pandemia, né? A gente está tendo muita dificuldade, está sendo difícil superar o mercado e a gente tem o hábito de começar a se sabotar de acordo com que os problemas aparecem. Eu vi que às vezes é difícil mesmo a gente passar por essas adversidades, mas a Marlene falou muito bem no começo. Eu acho que se a gente não procura inovar, né? Se a gente não procura ser sempre melhor e acompanhar o mercado, dificilmente a empresa cresce. Registre ideias. Acho que foi o Michel que falou para mim que tem várias ideias, né, Michel? Que falou, eu tenho várias ideias, e às vezes eu me perco, e às vezes os dois Michel concordaram, e agora eu lembrei que os dois têm várias ideias. E aí os dois têm muitas ideias, e assim, é legal a gente registrar essas ideias, nem sempre a gente consegue colocá-las em prática, mas a gente registrar para a gente conseguir utilizá-las sempre que possível, né? Fazer diferente. Todo mundo aqui gosta de fazer alguma coisa, vou fazer o churrasco, vou fazer minha caminhada, vou correr, e nesses momentos pode ser que a gente consiga pensar em coisas diferentes que possam ajudar a nossa empresa, trocar ideias, que é muito do que a gente está fazendo aqui agora, e muito do que vocês já estão fazendo lá no grupo, né? Saiba onde quer chegar. A gente falou sobre isso no radar, né? A gente falou sobre isso já no radar, e eu acho que é muito importante a gente saber aonde a gente quer chegar, e a gente vai falar muito sobre isso hoje ainda, sobre metas, e permita-se errar, que a gente erra, a gente corrige. Vocês vão ver que agora a gente vai entrar nesse processo de indicadores, às vezes vai dar uma ansiedadezinha, um medo de errar, um medo de não conseguir fazer, mas
quanto mais vocês se permitirem, não se cobrarem e engajarem nessa causa, melhor vão ser os resultados lá na frente, tá bom? Então, agora eu gostaria de que vocês, um de vocês ou dois de vocês, abrissem aí o áudio para falar. Acho que eu vou até dar oportunidade para os dois Michel aí que já concordaram comigo para falarem um pouquinho se faz sentido esse vídeo no momento que a gente está vivendo em relação à pandemia. Vai lá, Xará, manda ver. Pode falar, um de vocês dois. Bom, primeiramente eu quero falar que esse vídeo faz total sentido, né? Porque, primeiramente, eu sempre começo pelo número 5, né? Saiba onde você quer chegar. Ter metas claras e definidas, porque quem sabe onde quer chegar, sabe qual o passo que ele tem que dar hoje, o passo que ele tem que dar amanhã. Então, assim, eu acho o número 5, o insight número 5, de extrema importância, né? Uma coisa que a número 1, né? Infelizmente, às vezes a gente se sabota porque a gente acha mais cômodo, menos doloroso ficar na zona de conforto, né? Então, às vezes a gente se sabota por esse motivo. Tá tendo pandemia, tá tendo lockdown, então eu vou ficar no sofá também, porque... Então, assim, realmente a gente se sabota, né? Uma coisa que para mim agora vai valer demais é anotar as minhas ideias, porque realmente me dá os insights, assim, 2 dias depois eu esqueci tudo que eu já tive, né? O Faça Diferente, eu acho que é só assim que a gente se permite melhorar, né? É claro que se está vencendo, se você está goleando, continua com aquilo que está certo, né? E um ponto muito importante, que eu acho que é onde o ser humano, dentro do seu orgulho, e eu me incluo nisso, né? É o permita-se errar. A gente se cobra muito em cima do erro, a gente se acha... a gente se martiriza muito em cima do erro, né? E quando você para ver na história, as pessoas que mais tiveram sucesso erraram pra caramba para chegar onde chegaram, né? Para ser os melhores naquilo que foram, né? Então, vou resumir, senão a gente não cabe, eu falo muito, mas faz total sentido esse vídeo aí, faz total sentido e a gente deve pôr em prática, sim. Legal, obrigada. Mais alguém quer compartilhar, que faz sentido? Não, assim, eu só queria complementar, achei bacana o que o Xará falou aí. Eu sigo um cara no Instagram, um brother meu lá de Goiânia, JJ Belém, ele é engenheiro civil. Ele falou que ele nunca pegou tanto serviço na pandemia, porque ele faz reforma e laudo para clientes AA. Aí o cara tá lá, o cara casa é 1 milhão lá em Goiânia, o cara tá apertado, ele vende ela por 500 mil. Aí o cara compra a casa por 500 mil, ele vai reformar, ele gasta 250 mil reformando ela. Então, assim, na pandemia, o que teve de dinheiro que devolveu a casa, ele falou, Michel, nunca tô trabalhando tanto na minha vida, que o cara vende pela metade do preço e, assim, eu consigo fazer então a carteira boa de cliente. Então, assim, é na dificuldade que você acha, assim, foi a última frase que o cara falou que eu esqueci, mas, assim, a incerteza é o seu ponto de equilíbrio, eu não sei. Então, assim, se tá ruim, eu vou ter que fazer alguma coisa para inovar. E para fazer alguma coisa para inovar, eu tenho que fazer uma coisa que eu nunca fiz. E às vezes essa coisa que eu não sei fazer, eu tenho que buscar ajuda fora. Então, assim, uma coisa que dá muito engajamento, que eu vejo muito aqui, é rede social, cara. Você fornecer informação, assim, aquele modo de degustação. Então, assim, nós estamos todos conectados, cada um na sua casa, mas nós estamos unidos aqui juntos. Então, assim, se cada um fizer a sua parte, eu acredito aí que ao passar a pandemia, você vai estar bem mais forte, né? Legal. Então, não desanima não e bola para frente, que eu sou igual o Xará, eu converso muito. Então, vamos. O Maurício, você tinha destravado aí o microfone. Eu vou deixar você compartilhar e aí a gente passa para a próxima, tá bom? Não, é rapidinho, nem muito em cima da matéria, não. Concordo com tudo dito, vídeo maravilhoso.
Mas dá uma dica aí pro colega Michel, o representante, né? Que tem uma sacada e daqui a 2 dias, pô, esqueci. Eu, quando era representante, eu também tinha essas coisas na estrada, viajando, o negócio vinha, cara, aí, sabe o que eu fazia? Eu gravava, eu colocava um gravador e começava a falar sozinho e tal, papapá, papapá, papapá. E aí eu tinha vários jogos que depois eu consegui passar papel e trabalhar. É um exercício que para mim funcionou. Hoje eu nem preciso mais de colocar para gravar, já exercitei. Legal. Gente, obrigada aí pela colaboração de vocês. Vamos seguir que tem muita coisa para a gente ver ainda, tá bom? Vocês estão vendo aí agora uma outra tela, né, que fala sobre a discussão. E agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre produtividade para vocês. Vou explicar um pouquinho sobre produtividade, sobre a importância da gente medir os indicadores. E essa apresentação ela foi dividida em 3 blocos, então eu vou explicar para vocês o que é produtividade, vou falar sobre a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores, e vou falar sobre o indicador que a gente vai avaliar, que é uma das partes mais importantes da reunião. Então, fiquem comigo, vamos lá, essa parte aqui, ela é um pouquinho mais intensa, então, atenção e qualquer dúvida, fiquem à vontade para me chamar, tá bom? Mas fica aqui comigo. Então, vamos começar aqui falando para vocês um pouquinho de por que a gente tem que ser mais produtivo. Então, o Paul Krugman, que é um economista norte-americano, certa vez ele disse que produtividade não é tudo, mas a longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida e a sua população depende quase exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. E isso aqui mostra para a gente que quando vocês, como empresários, tomam a iniciativa que vocês estão tomando agora, de participarem de um projeto ou de criarem indicadores para a empresa de vocês, vocês não estão ajudando só a empresa de vocês, como vocês também estão ajudando a economia do país. Eu acho que eu conversei muito isso com o Nivaldo, se eu não me engano, do Armarinho, né? Que eu ainda estou decorando os nomes, mas do Armarinho a gente conversou muito sobre isso, sobre como os pequenos empresários hoje são a força motriz desse país, né? Então, a gente entende que se vocês, como empresários, entendem o impacto que vocês causam, não só no Brasil, né, mas na economia como um todo, isso ajuda muito que a gente consiga fazer a economia circular, o país circular, a quantidade de produção, e aí a gente entende, né, o porquê que a gente tem que ser mais produtivo, o impacto que as nossas empresas causam no setor como um todo e no Brasil como um todo, certo? E aí, a gente entra na perguntinha do que é produtividade. A gente está falando tanto sobre produtividade, a gente falou sobre produtividade no radar, a gente está falando sobre produtividade. Então, teoricamente, né, conceitualmente, produtividade é a razão da produção dividido pelos insumos que você utiliza para produzir. Então, a gente tem... Por exemplo, tem alguém com o áudiozinho ligado? Aí, se puder desligar para mim, por favor. Obrigada. Deixa eu só ver aqui, que parece que alguém pediu para entrar na reunião. Não, tá tudo certo. Então, a gente tem aqui alguns exemplos disso, né? Então, por exemplo, a quantidade de carros produzidos por trabalhador na fábrica, a quantidade de quilos de mel por colmeia, a quantidade de litros de leite por vaca, a quantidade de pratos feitos por hora por trabalhador, ou no caso da Andreata, né, a gente tem a quantidade de bandejas, a gente tem também o pessoal do restaurante, agora eu esqueci o nome, enfim, a gente tem o caso do restaurante que é a quantidade de marmitas que saem, né, e aí um exemplo prático disso para vocês seria a quantidade de sapatos produzidos por hora. Então, vamos supor que a gente tem 2 fábricas diferentes, né? Uma fábrica, ela produz sapatos padrões, sapatos que são vendidos por quantidade mesmo. A qualidade é um pouco mais baixa, não tem investimento em marca. E uma outra empresa, ela investe em marca, ela investe em produto de qualidade, ela tem um designer diferenciado. Então, o designer simples, a empresa de designer simples, ela produz
10 sapatos por hora. E aí ela consegue ter aí uma margem de R$700. E aqui produz um designer diferenciado, ela também produz 10 sapatos por hora, só que ela consegue ter uma margem muito maior. Então, se a gente pensar em produtividade, a empresa que investe em marca, ela tem uma produtividade maior do que a que tem o designer um pouco mais simples, né? E aí a gente pensa em como que a gente compara, né? Se a gente tem ali a produtividade de carro, que é muito diferente da produtividade de sapatos, que é muito diferente da do restaurante, né? Como que a gente faz a comparação desse negócio e até desse valor diferente que cada empresa oferece? A gente faz isso através da produtividade do trabalho. E o que é essa produtividade de trabalho? É o valor adicionado por pessoa ocupada, certo? E o que eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês, tá, gente? Não precisa preocupar. E o que é o valor adicionado? O valor adicionado é o valor bruto de produção menos o consumo intermediário. O valor bruto de produção seria, por exemplo, eu tenho um designer de sapato mais simples com menor qualidade, o valor bruto de produção é mais baixo, né? Então a gente compara aí o valor bruto menos o consumo intermediário, certo? E aí, a gente entra na parte de que a gente precisa entender a nossa empresa. Então, para a gente saber se a empresa é mais ou menos produtiva, para a gente entender o que a gente falou ali em cima, se a sua empresa é mais ou menos produtiva, a gente precisa medir, a gente precisa ter dados e a gente precisa ter indicadores de desempenho. E aí eu entro no nosso segundo bloco, que é a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores para a empresa de vocês. Então, a gente tem aqui uma frasezinha, né? Que medir é entender, entender é conhecer e conhecer é poder. Então, basicamente, por que a gente tem que medir e avaliar as nossas empresas? A gente falou um pouquinho no radar sobre as metas, né? Sobre os resultados que a gente espera. E no vídeo que a gente acabou de assistir, a gente viu também a importância de a gente saber aonde a gente quer chegar. Então, por que a gente mede? Por que a gente avalia? Para a gente saber onde a gente quer chegar, para a gente entender o percurso de onde a gente quer chegar e para a gente alinhar essa expectativa e a realidade da empresa. Então, a gente compara esses resultados e essa meta que a gente definiu para a nossa empresa. E através dessa avaliação que a gente faz, a gente identifica problemas e as causas desses problemas e a gente coleta informações para a gente corrigir as ações, para a gente conseguir corrigir essas ações a longo prazo, certo? E aí, aqui entram os indicadores de desempenho, né? Então, como que a gente vai medir e avaliar a empresa? A gente vai fazer isso através dos indicadores de desempenho da empresa de vocês. A gente falou várias vezes também sobre isso, sobre os indicadores de desempenho durante o radar. E aqui eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é, né? Então, o que são esses indicadores de desempenho? São formas quantificáveis que representam o resultado da sua empresa. Então, a gente vai colocar em números os resultados da empresa de vocês. Então, qual que é o indicador de venda da minha empresa, né? Então, a gente vai pegar isso, vai colocar em números e a gente vai entender. E por que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso para a gente conseguir analisar os resultados, né? E por que vocês vão fazer isso, principalmente vocês como empresários vão fazer isso, para coletar informações, como a gente foi falado, e para a gente conseguir, e para que vocês consigam comunicar o desempenho desejado e os resultados obtidos à equipe. E aqui fica um adendo que foi até o que eu comentei com vocês lá no grupo, que para quem tem equipe, a empresa sozinha é muito mais difícil dela crescer. Então, se vocês estipulam uma meta e vocês levam isso para a equipe de vocês e vocês cobram isso a longo prazo, esse mês a gente não atingiu a meta, né? Por que a gente não atingiu a meta? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, do porquê, né, de não atingir a meta.
ou o porquê de não alcançar resultados e como que a gente identifica isso. Mas se vocês conseguem levar isso para a equipe de vocês de forma clara, vocês conseguem um engajamento muito maior da parte dos funcionários e da parte da equipe de vocês. Então, fica todo mundo engajado em uma mesma causa, certo? Então, não tentem criar sozinhos, vamos pegar a participação dos funcionários, vamos colocar todo mundo a par, vamos combinar reunião com os funcionários, isso é muito importante. As equipes aí vão trocando informações com o pessoal do grupo, agora que tem o grupo, né? E para a gente conseguir fazer toda essa parte que a gente falou aqui, criar os indicadores e acompanhar os indicadores, a gente precisa conhecer a empresa, né? Então, a gente precisa entender a empresa, a gente precisa entender quais aspectos impactam a empresa e a gente precisa entender quais que são os gargalos que foram encontrados. E isso foi uma coisa que a gente conseguiu analisar muito durante o radar, que eu até coloquei como tarefinha para casa, para vocês, né? Para vocês terminarem o radar, analisarem com carinho, entenderem tudo que foi dito ali e como que aquelas dimensões impactavam as empresas de vocês, né? E acho que seria muito legal vocês trazerem isso. E agora eu gostaria de chamá-los de novo para contribuírem aqui comigo, para eu não só ficar falando, porque aí eu disparo a falar, para vocês me falarem aí, o pessoal que analisou o radar, o pessoal que fez tarefinha para casa, alguns dos gargalos e o que conseguiu identificar na empresa que gera impacto que pode ser trabalhado. Quem se habilita? Otávio, vou te chamar. Você está muito quietinho. Otávio? Oi, pronto. Você tá muito quietinho, vou te chamar. Você tá de equipe aí, ó. Eu falei de equipe. Se eu falar que, assim, lá na nossa empresa a gente está dividido em, né, cada um atua numa parte da empresa. Então, a gente tem empresa de comércio, que não é uma pequena empresa, que estaria dentro dessa dinâmica que a gente está desenvolvendo, e tem a empresa de serviços, que aí sim é uma empresa de menor porte, que no caso, essa empresa de serviços, quem atua nela é meu pai, né? Mas eu posso arriscar, por exemplo, dentro de um olhar de fora, né? Mas, às vezes, meu pai vai ser a melhor pessoa para falar sobre a empresa de serviços. Sobre a empresa de comércio, eu falaria tranquilamente. Eu não quero errar, entendeu? Não, aqui não tem erro. Aqui é mais a contribuição. A gente fez o radar, né? E aí seria mais nesse sentido dos impactos na empresa, até daquelas dimensões que a gente já analisou, né? Que vocês poderiam falar, mas pode ficar tranquilo. Senhor Roberto, se o senhor quiser contribuir. Eu vou passar a bola aqui para o Otávio e eu vou interagindo aqui, fazendo alguns comentários também. Tá bom, obrigada. É o João Paulo, vamos passar para o João Paulo. Mas é porque, assim, eu acho que, por exemplo, assim, rapidamente, falar bem, isso não vai alongar muito, mas quais aspectos mais impactam no desempenho da empresa? Eu acho que a questão da centralização na gestão do meu pai e na gestão de processos, porque meu pai domina todos os processos da empresa, está tudo internalizado nele. Então, essa questão de não abranger quem está com ele, tipo, mais pessoas preparadas para tocar a empresa, para serem líderes, para interpretarem, para terem saídas perante as situações, né, passar pelos obstáculos, terem ideias novas, ter essa abertura para as pessoas. Claro que meu pai dá essa abertura para as pessoas, mas eu acho que é porque existe uma incapacidade, não por culpa das pessoas, mas pelo jeito que o processo acontece lá, para as pessoas participarem mais e a empresa ir sendo impulsionada. Eu acho que a gente tem que trocar a gestão de processo pela gestão de pessoas. Claro, num jeito mais equilibrado, mas eu acho que hoje, um jeito mais moderno de gerir
é você cuidar das pessoas e consequentemente, os processos vão subindo. E sobre os maiores gargalos e dificuldades na atuação da empresa hoje, eu acho que no cenário, pensando no cenário macro, as empresas que meu pai tem assim, de concorrência para essa empresa dele, é preço. Eu acho que a forma de precificar, muitas pessoas não precificam com atenção nos livros, né? Tipo, como precificar corretamente. Vai mais tipo um leilão, assim, e aí ganha o que, sei lá, é mais louco, né? Tipo, naquele momento, às vezes a gente acaba sofrendo com isso e vai ganhando concorrência nas sobras e não na estratégia, porque muitas vezes a estratégia não conta, já que está todo mundo disputando de forma desleal, né? Entre aspas. Não é uma deslealdade, falo com a teoria, não deslealdade da pessoa ser ou não mal, entendeu? Não a competição de mercado mesmo, né? Isso, isso. Mas a tarefa de casa foi bem feita, viu? Eu gostei dessa análise aí que vocês fizeram do radar e de como que isso impactou a empresa e dos gargalos. Parabéns, pessoal. O Nivaldo levantou a mão também. Nivaldo, você quer falar? Seu áudio tá fechado, Nivaldo. Vou liberar aqui. Não consigo. Abriu agora? Isso, abriu. Liberou. Ok, Liberou. então vamos lá. Bom, eu gostaria de contribuir no seguinte aspecto com o grupo, que eu acho que nós, brasileiros, a gente precisa fazer uma reflexão e mudar de atitude, porque quando a gente pega as pesquisas mundiais de produtividade, o brasileiro está lá no final da fila. Então, assim, nós precisamos muito, e esse projeto do Sebrae entra nessa questão que eu acho que o empresário brasileiro ele precisa se qualificar. Ele precisa urgentemente se qualificar, procurar melhorar a sua empresa no dia a dia, como eu te falei, Paulo, naquela questão do radar, da questão de um empresário de todos os dias de pensar que ele precisa melhorar a empresa. Cada dia ele precisa melhorar a empresa um pouquinho. Nós, brasileiros, a gente precisa parar e refletir que é o seguinte, os chineses estão disparados, os americanos nem se fala, todas as culturas, a Coreia, outros países, o pessoal investe pesado em tecnologia, em educação, em novos processos, o pessoal leva muito a sério a questão de ser um empresário. Aqui no Brasil, infelizmente, o nosso país é um país tão desigual que a questão da educação deixa com que muitas, mas muitas empresas fechem por falta de conhecimento, por falta de apoio, por falta de buscar um conhecimento que possa permitir que ele entenda que mercado que ele está, aonde ele está errando, o que é que ele precisa melhorar, quais os parceiros que ele precisa buscar, sabe? Infelizmente, nós temos ferramentas fantásticas como o Sebrae e poucas pessoas acessam o Sebrae. Nós temos palestras na internet gratuita de empresários de sucesso falando como fazer as coisas e as pessoas não utilizam com tanta frequência. O brasileiro passa horas na internet, mas não usa essa ferramenta fantástica que é a internet para melhorar a sua vida, para melhorar a sua empresa, para corrigir os erros que tem. Então, assim, eu gostaria de levantar esse questionamento com o grupo, se concordam comigo, que nós brasileiros precisamos, assim, com a máxima urgência, acordar para a realidade. O mundo está numa velocidade alucinante, não é permitido errar, fazer as coisas de forma amadora, sem uso de tecnologia, sem estudo. Então, eu gostaria que mais alguém concordasse ou levantasse essa questão. Eu acho assim, nós brasileiros estamos muito atrasados, a gente precisa evoluir rapidamente, porque assim, os outros empresários que fazem sucesso, fazem bem feito, como a China, vêm aqui no Brasil e compram as empresas de porteira fechada, compram tudo do Brasil. E nós estamos assistindo essa evolução dos outros países e nós precisamos acelerar o passo, porque nós estamos muito atrasados. Ok? É isso aí. É isso aí. Então, fazendo uma conexão com tudo que a gente falou de produtividade, eu acho que conectando também com o que a gente já tinha conversado, né, Nivaldo?
para melhorar, que é uma coisa que realmente impacta na sociedade, impacta no país, né? Impacta nas empresas, enfim. Alguém quer complementar ou concordar com o Nivaldo, ou falar aí os indicadores que impactam e os gargalos das empresas? Eu não estou conseguindo ver aqui as mãozinhas de todo mundo, então se alguém quiser falar, pode destravar o microfone aí, tá bom? Não? Então, bora seguir com o nosso conteúdo. Então, quais são os indicadores que a empresa precisa acompanhar? Depende de cada empresa, né? Então, a gente falou aqui das empresas, a gente falou dos impactos e dos gargalos que as empresas, que vocês já encontraram, né? Durante a realização do radar, a gente já falou desses impactos, a gente já falou do gargalo. Muitos de vocês já conhecem esse gargalo, então, os indicadores que vocês vão acompanhar são esses indicadores, certo? E os indicadores de melhoria mesmo, esses indicadores, eles precisam ser voltados para a melhoria da empresa, né? E caso aquelas empresas que ainda não tinham indicadores de desempenho, que eu tenho algumas empresas aqui que ainda não fazem acompanhamento de desempenho, não têm esses dados, é começar a criar esses insumos, né? Então, a gente pode começar por indicadores mais simples, por indicadores mais básicos, como indicador financeiro, indicador de vendas, e aí as empresas que não fazem que não fazem ainda esse tipo de acompanhamento, começar a fazer. E aquelas empresas que já fazem, já identificaram os impactos e os gargalos, começarem a trabalhar dentro desses indicadores, ok? Então, o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, a gente está falando sobre inovação, a gente vai trabalhar com inovação o tempo todo e a gente vai melhorar a empresa, ok? E aí a gente entra numa parte de gestão empresarial, para quem aí tem um pouquinho mais de conhecimento sobre o PDCA, né? Muito parecido aqui, que é a parte de gestão de empresarial, que fala que você tem que definir os indicadores de desempenho e as metas que você quer alcançar, monitorar os resultados, que a gente falou, que é a coleta dos dados, atualização do sistema. Quem não usa sistema aí, que a gente tem alguns empresários, que seja a planilha de Excel, atualizar aquela planilha, conseguir fazer esses acompanhamentos. A gente ainda tem algumas pessoas que fazem ali no papel e começar a passar isso para o computador para conseguir fazer um acompanhamento mais assertivo, analisar os resultados, comunicar os resultados às equipes, como eu já tinha falado, e desenvolver as ações que sejam necessárias, certo? E aí, a gente entra na parte de análise dos resultados desses indicadores. A gente criou os indicadores, a gente monitorou os indicadores, a gente vai fazer a análise desses resultados. E aí, quando a gente faz essa análise, a gente pode ter duas situações. A gente pode ter a situação que está dentro ou que está acima do esperado, e aí vocês vão lembrar que a gente fez uma perguntinha durante o radar que falava se você atingiu a meta, né? Você atingiu a meta? Ah, eu não tinha meta, ou tive dificuldade de atingir a meta, né? E aí, isso aqui foi uma forma de interpretar os dados de vocês, né? Os indicadores que vocês já tinham. Então, eu consegui atingir a meta e estava dentro ou está acima do esperado. Legal. Se você conseguiu atingir, por que você conseguiu atingir? O que facilitou você conseguir? O que dificultou você conseguir atingir essa meta, né? Então, o que facilitou, você pode continuar fazendo, e são boas práticas que a empresa pode continuar aplicando, né? E aí pode ser que seja a hora de vocês começarem a redefinir as metas da empresa. A gente bateu a meta, então talvez a gente pode redefinir e aumentar um pouquinho, por exemplo. Ou a gente pode criar um novo indicador da empresa para acompanhar, já que esse indicador a gente já acompanhou, a gente já viu que deu certo. Então, a gente vai criar um novo indicador para acompanhar. E aí, a gente tem a situação que esse indicador está abaixo do esperado. E, de novo, a gente entra nessa análise para a gente entender por que está abaixo, a gente entender quais são os problemas, a gente entender quais são as causas e trabalhar em cima deles para a gente conseguir corrigir, certo? E aí,
entra a identificação de problemas. Quando a gente identifica lá que, por exemplo, a gente não conseguiu atingir a meta, a situação está abaixo do que a gente espera, a gente precisa entender o porquê que esse resultado está abaixo do que a gente espera. E aí entra aqui uma técnicazinha, que é a técnica dos 5 porquês, que quem tem filho aí vai entender que parece a criança quando ela está começando a aprender sobre o mundo, né? Ela sempre pergunta um porquê. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Aqui é muito parecido com isso. A gente utiliza os 5 porquês para conseguir entender o problema raiz a causa raiz daquele problema, na verdade, né? Então, até usando aqui o exemplo que está aqui no slide, que eu vou ler para vocês, talvez seja um pouquinho pequeno, o produto não chegou no prazo combinado com o cliente. Por que que não chegou no prazo? Porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. Por que que esse tempo excedeu? Porque a ordem de serviço não chegou no tempo. Por quê? Porque a equipe está sobrecarregada. E o porquê que a equipe está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado. E aí a gente volta no radar, e aí vocês vão lembrar de uma das perguntas, das dimensões que a gente fez, que falava sobre as listas de atividades, né? Se todo mundo sabia o que fazer na empresa. Então, se não existe um planejamento e se as pessoas não sabem o que fazer na empresa, pode ser que isso tenha impacto lá no final, lá em como que o produto chegue, como o serviço é apresentado para o cliente de vocês. Então, você pega ali um problema que está lá no seu cliente, mas a raiz dele é interna, a raiz dele é na equipe, né? Na falta de planejamento com a equipe. Então, essa técnica é utilizada, vocês podem utilizar ela aí entre vocês, entre os funcionários, quem é a equipe começa a se perguntar sempre, a utilizar, e aí faz uma pergunta, anota a resposta, faz outra pergunta, anota outra resposta, que assim, funciona para qualquer tamanho de empresa, e vocês vão entender melhor a causa raiz desse problema, certo? E agora, eu quero muita atenção de vocês. Quero saber quem está comigo. Manda um okzinho aqui no chat para mim. Todo mundo prestando atenção que a gente vai entrar na produtividade, que a gente vai medir no Ali, certo? Então, eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque a gente vai utilizar isso agora. As informações a gente vai usar. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ter um encontro 6, que a gente ia medir o fator de produtividade, e depois, no último encontro, a gente ia medir de novo? É exatamente isso que eu vou explicar para vocês. O que é esse indicador, certo? Então, todo mundo presta atenção aqui agora. Qual que é o indicador? A gente falou que a gente ia trabalhar sobre isso durante, que é o objetivo da metodologia, era a gente trabalhar a produtividade da empresa. Então, esse é o indicador que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar o indicador de produtividade da empresa. E o que é esse indicador de produtividade? É o faturamento bruto da empresa, menos os custos variáveis, dividido pela quantidade de pessoas que ocupam a empresa. Então, fiquem calmos que eu vou explicar cada um desse aqui para vocês, tá? O que é o faturamento bruto? É o valor total da venda de produtos e serviços durante o mês, ou seja, o faturamento total do período. Essa unidade é medida em dinheiro, né? Aqui não são consideradas receitas extraordinárias, como vendas de ativos ou aplicações financeiras. Vendi um ativo da empresa, vendi uma máquina, por exemplo. Aí não entra dentro do faturamento bruto, certo? Custos variáveis. Os custos variáveis, hoje, despesas, elas variam de acordo com o nível de atividade de cada empresa. E aí, seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivadas num determinado período. Então, varia de acordo com a matéria-prima, de acordo com as vendas. E aqui, os custos variáveis, eles não incluem custos fixos, como, por exemplo, salário e aluguel. E também é medido em dinheiro, né? E aí, vale lembrar que, dependendo do ramo de atividade de cada empresa, os custos variáveis, eles podem mudar, né? Então,
vai de acordo com a atividade de cada uma das empresas de vocês. E aí, pode ser que alguns de vocês, não tenham ainda os custos, o faturamento bruto, por exemplo, ou os custos variáveis, ou não façam esse acompanhamento tão de perto. E aí, vocês já começam a fazer esse levantamento. Caso vocês tenham alguma dúvida, essa semana eu disponibilizei só para vocês me chamarem e a gente conseguir conversar sobre isso. Se vocês quiserem marcar uma reunião essa semana, eu já me coloco à disposição. E eu vou disponibilizar essa planilha para vocês que exemplifica alguns custos, né? Então, ela fala aqui dos custos variáveis e fala dos custos fixos, certo? Então, essa planilha ela já vai explicar bem a diferença de custos, a diferença de custos de custos fixos, de custos variáveis, mas qualquer dúvida eu já me coloco à disposição durante a semana para vocês tirarem dúvida, certo? E aí, a gente entra na parte de pessoas ocupadas. Então, a gente tem aqui, ó, voltando, a gente tem faturamento bruto menos custos variáveis dividido pela quantidade de pessoas que ocupam a empresa. Quando a gente fala de pessoas que ocupam a empresa, o que inclui essas pessoas? Sócios e proprietários, aí esses sócios precisam trabalhar na empresa, né? Estarem ali, trabalharem por mais de 1 hora, pelo menos por dia. Familiares que estejam ocupados na empresa, a gente tem muitos aqui, né? A gente tem muita empresa familiar. Eu acho que quase todas as empresas têm ali o filho, ou a filha, ou os filhos, né? Que fazem parte ali do quadro de funcionários. Então, inclui essas pessoas, porque elas ocupam as empresas. As pessoas de férias também entram. Pessoas com licença de até 15 dias, aí as pessoas que estão afastadas não entram. E profissionais da lei de salão. A gente não tem nenhum salão aqui, então essa não se aplica, né? O que não inclui? Estagiário ou menor aprendiz, pessoal terceirizado de manutenção e reparação da empresa, prestadores de serviço com características de não subordinação e pessoas com licença remunerada há mais de 15 dias. E aqui entra afastamento, licença maternidade e etc. Certo? Então, o indicador que a gente vai acompanhar, em resumo, é esse daqui. Eu vou mandar esse material para vocês. Fiquem tranquilos e a gente vai tirar dúvidas durante a semana aí sobre esse indicador que a gente vai acompanhar. Certinho? E aí, pessoal? Foi rápido, né? Essa planilha aí pode ser planilha de fluxo de caixa? Pode. Aí eu preciso que você me passe exatamente o que está aqui, né? São os custos, o faturamento bruto, os custos variáveis e as pessoas ocupadas. O que eu preciso é desse número fechado. E aí a gente vai trabalhar em cima dele. E aí depois a gente vai fazer, lembra que eu falei no encontro 6? Que a gente ia fazer uma mensuração do indicador de produtividade, depois eu ia entrar em contato com vocês para a gente medir esse indicador de novo e comparar o que deu de resultado. É exatamente isso. E aí o que eu preciso é dessa informação fechada. E assim, eu já entendo que em algumas empresas não fazem isso, mas aí já entra, gente, na parte de indicadores. Vamos começar a acompanhar os custos fixos, os custos variáveis, e os impactos, por exemplo, que os custos variáveis têm na empresa. Então, assim, eu acho que já entra muito nessa atividade que a gente vai fazer para a gente colocar em prática tudo que foi falado hoje, para a gente conseguir levantar esses dados para dar continuidade no projeto. Certinho? Travem aí os microfones, estou falando sozinha, pode falar comigo. O que vocês acharam? Foi rápido? Oi? Deixa eu só tirar uma dúvida, João Luiz aqui. Por que nessa fórmula aí de calcular essa produtividade aí não entra o custo fixo? Por quê? Eu não sei te responder, João Luiz. Bom, deixa eu ver. Cássio e o Vitor estão aí, se eles souberem me ajudar. Porque aqui pega custos variáveis, mas tem empresa que o custo fixo ele vai
ele, vamos falar, você vai ter uma participação bem interessante no seu custo mensal. E aqui não entra custo fixo, só variável. Isso, mas assim, eu vou. João Luiz, eu não sei responder, mas Não, eu tranquilo, só vou buscar essa informação e aí eu respondo para vocês lá no grupo. Mando um áudio, vou buscar essa informação e eu mando um áudio lá para explicar para vocês. Ô, Paula, eu posso Ó, tentar o aqui Cássio aí, ó. Vai, esclarecer. Cássio. Porque essa produtividade é a produtividade do trabalho em si. Então, é em cima daquele do seu material, do seu serviço que vai ser realizado. Então, os seus custos fixos não caem na sua produção, vamos dizer assim. Porque o seu custo fixo, vamos supor, como aluguel, é uma coisa, como o próprio nome diz, fixo. Agora, quanto mais sapato você produzir, mais couro você vai utilizar. Entendeu? Então, por isso que os custos fixos não entram aqui, e sim esses custos variáveis que estão diretamente ligados com a mercadoria. Eu estava com esse pensamento do Cássio também, porque o custo fixo ele não se altera. Se você produzir 1 milhão ou 1.000, o custo fixo é o mesmo. Então, assim, né? A gente está analisando a produtividade, né? É a sua produtividade em relação ao produto que você está oferecendo. É exatamente como o Michel aí colaborou com a gente. Não, se for analisar, tem sentido mesmo. A realidade, falando em questão de produtividade, é relacionada à matéria-prima, né? Toda a produção e o custo fixo, independente de você produzir uma peça, 1 milhão de peças, vai ser o mesmo custo fixo. Tem sentido. E aí, pessoal? Paula. Oi. Eu gostaria, Nivaldo, Pode falar. Eu gostaria que você nos ajudasse o seguinte, eu estou um pouco confuso com relação à questão de faturamento. Como é que a gente vai trabalhar, por exemplo, a minha empresa, esse mês eu estou tudo fechado. Quais são os meses que a gente vai usar como comparação? Porque esse ano está terrível. Isso foi uma coisa que a gente levantou com o pessoal do Sebrae. E essa variação, Nivaldo, ela vai acontecer mesmo. Então, a gente vai pegar aí o mês de abril para trabalhar. O Vitor mandou aqui no grupo. A gente vai pegar o mês de abril para trabalhar. E eu entendo que ela vai ter essa variação mesmo. Isso foi uma coisa que a gente levantou com o Sebrae, tá? Até pegando, porque, por exemplo, a gente teria, vamos supor, por exemplo, que fosse uma loja de chocolate, aí a gente está medindo, por exemplo, perto da Páscoa, e aí ela tem essa variação mesmo, tá? Então, de qualquer forma, pessoal, essas dúvidas mais relacionadas ao indicador em relação à parte financeira que vocês tiverem, aí vocês podem ir me chamando, igual eu falei, eu coloquei aqui no WhatsApp, aí vocês vão me mandando as perguntas, eu vou atrás das informações, se eu não souber, igual agora o pessoal contribuiu aí, e é isso mesmo. E aí vocês me mandam o que eu conseguir responder na hora, eu respondo o que eu não souber, eu ajudo vocês. Mas, Nivaldo, agora respondendo, realmente vai ter essa variação, tá? O que é importante também a gente destacar é porque você está ensinando a metodologia, depois a gente vai adaptar e colocar como desempenho e utilizar ao longo do tempo. Não, entendi, tá ok. E aí então vai replicando isso aí na empresa, né? Isso mesmo, Nivaldo. Nos próximos meses, a gente vai ter que aprender a metodologia, depois é só aplicar. Isso mesmo. Passou muito rápido, foi bastante rápido, bastante proveitoso, muito bom. Gente, assim, ficou faltando, porque eu vou falando assim, é rápido, né? Mas eu acho que fica mais dinâmico, né? E aí, de acordo com o que vocês forem tendo dúvida, pode chamar lá também. Tá? O tempo é o de menos, desde que seja produtivo, né? Isso! Em produtividade hoje. Bom, Michel, foi produtivo, gente? Foi produtivo? Show de bola. A priori ali, ó. Compartilha aí o que você achou. Oi, eu achei bem interessante, bem dinâmico, né? E assim, fiquei bem perdida, porque eu acho que a minha empresa, como é serviço, eu tenho mais custo fixo do que variável. Uhum. Então, eu fiquei bem perdida. E hoje eu sou quase que uma EUSA, né? Porque a pessoa que trabalha comigo está de licença maternidade
e a outra pessoa é estagiário, então sobrou a só eu. gente tem muitas equipes aqui no toda. Então, assim, a gente vai marcar, e aí as dúvidas que você tiver em relação aos custos e tudo, aí a gente vai falando, porque realmente no caso de prestação de serviço, né, realmente os custos são diferentes, mas aí a gente vai vendo aí com o Felipe, acho que ele não está aqui mais na reunião, mas aí a gente vai vendo com o Felipe como que a gente pode adaptar a fórmula para você, tá? Tranquilo. Paulo, posso falar? Pode. Eu acho que esse é o desafio de todo mundo, é interpretar essa fórmula e, dependendo do ramo, do jeito que atua, a gente preenche esses custos variáveis de acordo com a nossa operação. Vai ter gente, para muita gente, que um tipo de custo fixo não vai ser custo fixo, então é livre. Apesar de ser, eu sei que tem a fórmula, tem as referências, mas mesmo para mim, se eu achar que, estando no ramo de construção, com escritórios, achar que água e luz tem jeito de calcular por pessoa e por questão de como a gente trabalha e entrar na forma, ou parte, algum departamento da empresa e a água e a luz é variável, eu consigo desenvolver os parâmetros. Então, acho que é o desafio de todo mundo. A gente tem que descobrir o que é produtividade para a gente. A gente não precisa ficar olhando só o livro engessado e as outras pessoas, o fulano aqui colocou isso, então também tem que colocar. Acho que não é assim. Essa planilha, por exemplo, é mais como um direcionamento para quem não faz nenhum acompanhamento, mas eu entendo que realmente é igual aqui fala, né? Que depende muito. Por exemplo, às vezes o que é custo variável para uma pessoa, às vezes pode ser custo fixo para outra, por exemplo, água, luz, né? É isso mesmo, tá? Márcia, você tinha liberado aqui seu áudio, queria contribuir? Tá no mudo, seu áudio. Opa, só mesmo para falar que eu achei que foi muito produtivo, né? Foi 1h30 aí, mas foi muito bom. Acho que a gente já, só de conhecer o pessoal, né? De poder ver a pessoa. Às vezes você está lá no grupo conversando, mas você não imagina quem que é essa pessoa, como que ela é, né? Então, foi bem legal esse encontro de hoje, né? Que legal. Então, assim, e é isso aí, gente. Eu acho que concordo plenamente com o nosso amigo lá, Nivaldo, né? Que nós brasileiros temos muito para aprender e temos que correr atrás mesmo, não temos que ficar, como se diz, tirar a bunda do sofá e correr atrás. E aprender mesmo, sabe? Tem muitas ferramentas disponíveis aí através do Sebrae e outras, né? E tentar trocar ideia, sabe? Tentar um ajudar o outro para a gente crescer junto. É isso aí. Espero que eu tenha conseguido esclarecer mais. Eu acho que vocês tinham bastante dúvida em relação aos indicadores durante o radar, durante a aplicação do radar, né? Às vezes a gente não acompanha tão de perto, então eu espero ter conseguido esclarecer para vocês, principalmente a parte de indicadores e da importância de medir esses indicadores e para a gente conseguir trabalhar isso para as empresas começarem a acompanhar daqui para frente, né? Não só o indicador de produtividade, mas todos aqueles indicadores que apresentam gargalo ali nas empresas. Certinho, pessoal? Certinho, gente. Foi um prazer enorme estar aqui, né? E uma boa noite para todos.